Foi exatamente aqui, nós estamos ao lado da Catedral de Calvino, nessa casa que hoje tem o número 7, foi discutido sobre a doutrina do batismo. Os protestantes, no caso, batizavam por aspersão, os reformadores, vamos dizer assim. Porém, existia um movimento chamado evangélicos, né, que é o movimento dos evangélicos. Parece que é a mesma coisa, mas depois você vai entender que não é. Então aqui os evangélicos decidiram que o batismo para eles seria por imersão. A palavra batismo no grego, você já sabe, se não sabe, fique sabendo, significa imergir. Então, da mesma forma que Jesus desceu as águas do Rio Jordão, aqui foi discutida essa doutrina tão relevante, tão importante, que até hoje é motivo, às vezes, de discussão dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, mas aqui é um ponto muito importante da história, porque aqui ficou marcado, então, esse dia tão histórico que batismo para os evangélicos é por imersão. Nós estamos entrando agora na Capela de Calvino e nós vamos na torre. 170 degraus. E a Kelly está grávida. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos lá? Agora nós vamos subir a torre e aqui tem algo muito especial para falar sobre isso. A torre, ela era uma torre de oração. Todos os dias, às 4 da manhã, Calvino, Théodore de Bèze, Farel e John Knox subiam para terem 4 horas de oração, 1 hora para cada lado da cidade. E a intercessão deles era, antes de tomarmos qualquer decisão que seja para a cidade, nós precisamos da vontade de Deus sobre a nossa vida em primeiro lugar. Então o reino de Deus desça assim na terra como no céu seja feita a vontade, né? Então aí que está todo um processo. Então esse processo que a gente vai fazer agora é o que eles faziam cotidianamente, todos os dias, de domingo a domingo. Então não acontecia nada na cidade sem isso. É a torre de vigia, é a torre de guerra e também a torre de oração. Então é essa aí que é o mais importante, né? Essa subida antes de tudo. Eram os 2 níveis de guerra, né? Sim. Terreno e espiritual. Exatamente. Agora, quem é que imaginaria que Calvino teria essa visão, né? Então vamos lá, vamos subir essa torre. Aqui é a metade. É a cúpula verde que vocês viram. Sabe entre as 2 torres? Sim. Aqui é a cúpula verde, onde tem os sinos. E a gente vai subir agora para a torre de oração. Vamos lá? Vamos. Aqui vocês estão sentados na mesa dos reformadores. Os reformadores, eles sentavam todos os dias às 8 horas da manhã aqui para decidirem sobre o destino da cidade, depois de orarem 4 horas. Então, se vocês observarem, tem lugares específicos. Calvino ficava nessa torre de guet, né, la tour de guet, que eu não sei como é que fala isso em português. É como se fosse uma torre de vigia. Por quê? Porque ali, essa parte daqui, era a parte mais frágil. Era o encontro da França com a Itália. Ok. Então aqui que tinha a maior ameaça. Nessa junção de montanhas ali, onde vinham todo mundo do Vaticano, né, dos italianos e dos franceses. Théodore de Bèze, eu ficava aqui. Ele sempre orou pela Suíça. Ele sempre orou pelo povo helveta. John Knox, ele ficava ali, sentado, porque ele tinha um probleminha na perna. Então ele sempre sentava ali e orava pela futura Genebra, ou pelos imigrantes que viriam para Genebra. E Farel, ele ficava também aqui, né? Ou mais ali, né? Onde hoje está aquele relógio. E ele orava pelos franceses e pelos inimigos. Então, se vocês observarem, Genebra, naquela época, tudo que vocês estão vendo de prédios hoje é Genebra, certo? Sim. Naquela época era o terreno do inimigo. Ok. E isso aqui foi um fruto de oração aqui, desse lugar. Genebra disse sim, Senhor, até onde os meus olhos podem enxergar, que se torne Genebra. Uau. E hoje, realmente, onde você enxerga é Genebra. A segunda oração muito forte era que nós possamos ser modelo para o mundo. E é o que está acontecendo. Nesse momento a gente está ouvindo sinos da igreja, porque todos os dias às 5 horas todo mundo se reunia
para cantar uma canção e começar a ler a Bíblia. Verdade. Você falou isso ontem. No final do dia, que era 5 horas, ficava todo mundo nas suas casas, acendiam as velas, abriam as suas Bíblias e começavam a ler das 5 até as 9. Então, todos os dias, Genebra inteira virava uma célula. Uau. Entendeu? Uau. Todo mundo reunido nas casas. Eu acho que isso é uma cultura que a gente precisa ter, né? Resgatar. Todos os dias na nossa casa temos momentos de oração em família. Então, assim, os amigos, os familiares, todo mundo fazia para que das 5 até as 7, Bíblia e oração, e depois 7, jantar, 8, todo mundo dormir. E até hoje a cultura é mais ou menos assim. Você percebeu que restaurantes fecham Fecham muito cedo. cedo, tudo muito fechado. 9 meses já encerrou tudo. Porque a cultura ficou muito impregnada nisso, né? Então agora vocês estão ouvindo, esse é o sino de recolhimento, é o sino de abrir a Bíblia. São 3 ataques, né? Pão, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, nós estamos agora no final do dia aqui, e é maravilhoso porque a gente está pegando realmente esse gosto do pôr do sol, e aqui a gente vê toda a cidade de Genebra. Então a gente tem muitas histórias aqui que saíram daqui dessa mesa. Por exemplo, aquela fonte de água que você bebeu saiu de um tempo de oração dessa mesa. O amor às nações saiu de um tempo de oração dessa mesa. Decisões que mudaram o curso da história, como a imprensa, saíram dessa mesa. Hospital. Vocês sabiam que os hospitais, até Calvino, não tinham comida? Não. A comida era as famílias que traziam. Então, os doentes morriam muito mais de fome do que até mesmo da doença. Meu Deus. Calvino, vendo isso, ele fala o seguinte: não, é obrigatório que todos os hospitais de Genebra tenham comida de graça para os seus pacientes. E assim ele nada mais nada menos criou o maior restaurante do mundo, porque o maior restaurante do mundo não são os restaurantes. Porque todos os restaurantes do mundo juntos não dão mais comida que os hospitais. Que os hospitais. Olha que coisa incrível. Foi Deus Então, que iluminou ele. Ele era muito humano, né? Esse aqui, ó. Muito humano, né? Como é que depois de 4 horas de oração você não tem boas ideias? Como é que depois de 4 horas de oração você não tem ideias que toquem a nação? Como é que depois de 4 horas se humilhando diante de Deus? Para que ele protegesse a cidade de todos os inimigos, porque se a gente está olhando bem, dos 4 cantos os inimigos podiam vir. Então era uma cidade que todos os cantos dela era aberta para ataque. Por isso que tinha que ser 4. Entendeu? Ok. E, Norte, sul, leste, oeste. E o que aconteceu? Ao contrário de ser um pedido de proteção, era um pedido de bênção, e o que se tornou a bênção para as nações. E a última coisa que a gente percebe, todas essas paredes hoje de madeira que vocês estão vendo aqui, vocês estão percebendo que a madeira de cima é mais velha do que a madeira do meio? Sim. Que a madeira do meio veio ser construída em 1890. Porque até 1890 essa torre aqui ela era completamente aberta. Opa! Então faz toda a diferença aqui. Essa torre aqui era aberta, o vento batia de todos os quadros. Eles oravam das 4 horas da manhã às 8, em pleno vento, em pleno frio. Não tinha proteção, não era quentinho como a gente está aqui agora. Uau. E aqui tem um vento chamado Labise, que é um vento muito forte, que dá muita tuberculose. E Calvino morreu de tuberculose. Morreu de tuberculose. Aos 54 anos. Morreu de tanto orar. Essa é a... Morreu de tanto orar. E se expor. O segredo dessa reforma tão prolongada, 500 anos depois ainda a gente está bebendo dela, foi por causa de um segredo de oração. Nesse lugar aqui tem uma oração sacrificial. Nesse lugar aqui teve orações de um pagamento de preço muito alto. Uma oferta mesmo às nações. Literalmente. De libação. De sacrifício. Então, esse lugar aqui, imagina, depois de Calvino, Teodoro de Bèze assumiu, depois de Teodoro de Bèze, Tronchin, depois de Tronchin, Tosterini, todas as gerações vieram aqui orar. Todas as gerações vieram aqui orar. Esse lugar é uma sala de oração de 500 anos. Uau. Então, Uau. aqui onde tudo se mistura, decisões governamentais com oração. Então é entre o céu e a terra. Sejam bem-vindos à Torre de Calvino. A Bíblia vai dizer: tudo que pedires em oração, crendo, no nome dele recebereis. A oração, gente, ela é a chave para você entender o coração de Deus. A oração
intensa, fervorosa, muitas das vezes, não vai mudar a opinião de Deus. Não vai mudar o desejo de Deus. Muito pelo contrário. É o seu coração, é a sua mentalidade que vai agora receber as impressões do céu. Veja que Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Por que muitas orações hoje, seja da igreja, dos pastores ou de um cristão comum, não tem sido atendida? Porque muitas orações hoje é para fazer a nossa vontade. Veja que a oração desses 4 reformadores, ela era uma oração altruísta. Ela era uma oração muito mais pensando no povo, no bem-estar do povo, no desenvolvimento humano, no crescimento da cidade, da própria fé reformada, do que propriamente nos seus desejos pessoais e individuais. Então, todo líder religioso, todo líder espiritual que Deus levantar, o coração dele tem que ser para o povo. Olha, Salomão, quando assume o trono e oferece 1000 holocaustos, por que Deus deu para Salomão riqueza, ouro, prata? Porque Salomão não pediu para si. A oração mais inteligente que ele fez foi essa: eu quero sabedoria para governar o seu povo. Então nós líderes, nós que estamos à frente de igreja, devemos sempre pensar como que o povo vai ser abençoado, como que o povo vai crescer, como que o povo vai ter benefício dessas nossas decisões. E aí você pode ter certeza que Deus vai trazer recurso, capacidade, mão de obra, o que for necessário para a vontade dele se cumprir vai acontecer. Então, por isso é necessário, e qualquer cristão deveria entender, que a morte do eu. O que é a morte do eu? É óbvio que você tem suas necessidades básicas, suas necessidades humanas, e Deus sabe de tudo isso, mas que o nosso coração aprenda com esses 4 reformadores que aqui oravam, que muito mais importa a vontade de Deus para o povo dele, do que propriamente a nossa vida como indivíduo. A nossa vida como indivíduo, ela é passageira, ela é momentânea, ela é um sopro, um vento, mas as decisões, as escolhas que a gente faz como líderes, pode tocar gerações e gerações e gerações, principalmente se for debaixo de muita oração e de muita entrega. Que você se sinta inspirado, que você se sinta agora motivado. Se você tem uma vida de oração, intensifica ainda mais, porque Deus vai te usar. Se você está adormecido nessa área espiritual, ative isso, desperte isso. Faça como o Pai disse, como Jesus disse, entra para o seu Pai que está em secreto, ore em secreto, porque publicamente o Pai o honrará. No mais, é mais um episódio desse tour aqui em Genebra. Nós estamos aqui com um professor, com um mestre, com um pastor que, para nós brasileiros, é Abraão, mas aqui todo mundo conhece como Aba. E eu quero fazer uma oração deste lugar para te abençoar, no nome de Jesus. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu quero trazer muito conteúdo, eu quero trazer muitas informações, palavras proféticas, palavras históricas, para que você cresça e amadureça cada dia mais e mais, tá bom? Se inscreva no nosso canal, é o mínimo que eu te peço para que a gente continue motivado e alegre, trazendo todo esse conteúdo para vocês, tá? Deus abençoe.